Seguimos com a leitura do livro magnífico Leis de Amor, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por Emmanuel, nos trazendo ensinos maravilhosos, simples, práticos. Divórcio, suicídio e aborto. Item 1. Compreendendo que muitos casamentos resultam em uniões infelizes e, às vezes, até mesmo profundamente antipáticas, induzindo os cônjuges ao divórcio, como interpretar a fase de atração recíproca, repleta de alegria e esperança que caracterizou o namoro e o noivado? Resposta. Qualquer pessoa que aspire um título elevado passa pela fase de encantamento. Esfalfa-se o professor pela ascensão à cátedra. Conseguindo o certificado de competência, é imperioso entregar-se ao estudo incessante para atender às exigências do magistério. Esforça-se o acadêmico pela conquista do diploma que lhe autoriza o exercício da profissão liberal. Laureado pela distinção, sente-se compelido a trabalho infatigável, de modo a sustentar-se na responsabilidade em que anela viver. Assim também o matrimônio. Meus amigos, a gente acha, tem o ideal, pensa que tudo é um conto de fadas, não é? O que nos leva a essa situação é o autoengano. As pessoas, de modo geral, estão se unindo ou escolhendo algo motivado por interesses diferentes do objetivo real. Optam por uma parceria por conta dos valores financeiros, aparência física, condições sociais interessantes, quando deveriam estar mais atentos aos sentimentos, os valores emocionais da relação. Dinheiro, poder, beleza passam, e com isso passa o interesse na relação, quando esta é motivada por esses valores efêmeros. O mesmo se dá com as escolhas profissionais. A tendência é a mesma. Escolhem uma carreira de prestígio quando deveriam escolher uma profissão que apreciassem, pois quando fazemos o que gostamos, fazemos bem feito, e por ser bem feito, tem aceitação, tem sucesso, pois quando fazemos o que gostamos, fazemos bem feito, e por ser bem feito, tem aceitação. Não é? Vale repetir. Tem sucesso. A mesma coisa o casamento. Quando amamos alguém, nós tudo fazemos para alegrar esse alguém. Tudo fazemos para não aborrecer esse alguém. E quando isso se dá de ambas as partes, a vida é um paraíso. Por mais dificuldades que a vida nos traga, que traga ao casal, eles superam tudo, porque se amam. Não é verdade? Meus amigos, é assim. Item 2. Como interpretar as contrariedades e desgostos domésticos? O homem e a mulher aguardam o casamento, embalados na melodia do sonho. Entretanto, atingida a convivência do lar, surgem as obrigações decorrentes do pretérito, através do programa de serviço traçado para cada um de nós pela reencarnação, que nos compele a retomar, na intimidade, todos os nossos erros e desacertos. Fácil dessa forma reconhecer que todas as dificuldades domésticas são empeços trazidos por nós próprios das existências passadas. Então, meus amigos, os que se amam superam essas dificuldades. Não será por isso que os sacerdotes pedem os votos? Quando a gente se casa, a gente não faz juras, não faz promessas? Ainda assim, como já foi dito e repetido, tudo resulta das consequências do passado. Já sabemos disso. Então vamos agir bem agora para termos consequências positivas no futuro. Item 3. De modo geral, quem é, nas leis do destino, o marido faltoso? O marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Item 4. E a esposa desequilibrada? A esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos à necessidade e à viciação. Tudo é consequência do passado.
Nós prejudicamos uma pessoa hoje, amanhã nós temos que encontrar com essa mesma pessoa e dar a ela tudo aquilo que nós deixamos de dar. Tratar com dignidade essa pessoa para que possamos corrigir os maus tratos do passado. Item 5. Que são os filhos problemas? Os filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter, envenenando-lhes os sentimentos. Os mesmos relacionamentos já analisados antes. Façamos sempre o melhor e no futuro não teremos mais essas situações. 6º item. Qual a função essencial do lar e da família? No caminho familiar, purificam-se impulsos e renovam-se decisões. Nele encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas e as alegrias que nos alentaram, as dores que nos corrigem. É sempre mais fácil, meus amigos, quando o que nos move é o amor, uns pelos outros, entender que todos cometemos erros e que importa é não errar novamente. Item 7. Como é encarado o divórcio nos planos superiores do espírito? O divórcio, conquanto às vezes seja necessário, não é o caminho salvador quando lutas se agravem. Ninguém colhe flores no plantio de pedras. Se o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo, só o perdão incondicional apaga as ofensas. Apenas o bem extingue o mal. Muitas vezes, a separação do casal evita danos maiores, mas é preciso observar sempre as consequências para os filhos, se houver. Podemos resolver a questão do casal, mas como ficam os filhos, especialmente se muito pequenos, devemos ter sempre em mente as consequências. Item 8. Existem casos francamente insolúveis nos casamentos desventurados. Não será o divórcio o mal menor para evitar maiores males? Muitos dizem que o divórcio é a válvula de escape para evitar o crime, e não ousamos contestar. Casos surgem nos quais ele funciona por medida lamentável, afastando males maiores, qual amputação, que evita a morte, mas será sempre quitação adiada, à maneira de reforma do débito contraído. Certamente, levar uma relação conjugal violenta, física ou emocional, agrava as consequências. Porém, um dia esse relacionamento deverá ser recomeçado e resolvido positivamente. 9º item. Por mais rápidas se façam as lutas no casamento, é melhor permanecer dentro dele? Pagar é libertar-se. Aprender é assimilar a lição. Quer dizer, cada caso é um caso. Se a gente tolera, resolvemos. Se a gente não tolera, adia. Mas sempre vai ter, adia, vai ter que enfrentar. Digo eu aqui, cada caso é um caso, não podemos generalizar. Se for possível aguentarmos o que deliberadamente começamos, se não for, adiaremos esse entendimento. Item 10. Quais são as piores consequências das ligações carnais desditosas, além daquelas que apresentam nos sofrimentos das frustrações ou lesões emotivas? Resposta. É forçoso observar que da afeição sexual descontrolada surgem muitas calamidades para a vida do espírito, dentre as quais destacaremos, a par da fascinação ou do ódio, nos problemas de obsessão, suicídio, aborto, como sendo as mais lastimáveis. Sim, por isso os relacionamentos deveriam se efetivar por amor e não por atrações físicas. Quando estas passam, o fracasso é inevitável. Item 11. Como é interpretado o aborto nos planos superiores da vida espiritual? O aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitam, é um crime perante a lei de Deus. É o assassinato de um inocente, de uma pessoa que não pode se defender.
especialmente, meus amigos, nos dias atuais, quando os métodos anticoncepcionais variam para todos os gostos e necessidades, muitas vezes subsidiados pelo Estado. Matar um ser completamente incapaz de se defender é dramático. As consequências para todos os envolvidos é muito dura. Então, meus amigos, quem não quer ter filhos, que se previna. Existem muitas formas. Da mais simples à mais dramática, não vai querer filhos nunca? Opere. Corte a sua possibilidade de engravidar, não é? Está resolvido. Agora, matar um pobre ser indefeso é um crime que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser resolvido, não é? Tudo que fazemos tem consequências. Item 12. Quais os resultados imediatos do aborto para as mães e pais que o praticam? Praticando o aborto, mães e pais cruéis ou irresponsáveis afastam de si mesmos os recursos de reabilitação e felicidade que lhes iluminariam mais tarde os caminhos, seja impedindo a reencarnação de espíritos amigos que lhes garantiriam a segurança e o reconforto, ou impedindo o renascimento de antigos desafetos com os quais poderiam adquirir a própria tranquilidade pela solução de velhas contas. Item 13. O aborto oferece consequências dolorosas e especiais para as mães? Resposta. O aborto oferece funestas intercorrências para as mulheres que a ele se submetem, impelindo-as à desencarnação prematura, seja pelo câncer ou por outras moléstias de formação obscura, quando não anula os aflitivos processos de obsessão. Estudos já demonstram o alto índice de depressão relacionado aos abortos feitos por essas mulheres. Além dessa consequência, ficará o reajuste de um assassinato. A vida começa na concepção. Isso já está biologicamente provado. Espiritualmente, já começa mesmo antes, quando o espírito é ligado ao óvulo materno. Item 14. E para os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que o favorecem, veem sofrer os resultados da crueldade que praticam, atraindo sobre as próprias cabeças os sofrimentos e os desesperos das próprias vítimas, relegadas por eles aos percalços e sombras da vida espiritual de esferas inferiores. Reajuste de assassinato. Não há como não dizer textualmente, não é? 15º item. As criaturas que se suicidaram em razão das desilusões encontradas nas ligações afetivas agravam os sofrimentos de outrem, além dos sofrimentos que elas próprias encontram? Muitos espíritos fracos, que por razões de infelicidade na afeição sexual atiram-se ao suicídio, encontram padecimentos gigantescos, como quem salta no escuro sobre precipícios de brasas, criando derivações de angústia para os causadores de semelhantes tragédias. Novamente, meus amigos, trata-se de um crime. As consequências são muito difíceis de vivenciar, seja pela dor vivida, como pelo tempo de demora, a recuperação desse perispírito para uma nova oportunidade na matéria. Para melhor entendimento, recomendo a leitura do livro Memórias de um Suicida, que também pode ser ouvido aqui no canal, assim como outro livro, Perispírito e suas modelações, que em um dos capítulos trata os danos ao perispírito e a dificuldade de recuperação dessas pessoas. 16º item. Os casos de suicídios nas uniões carnais infelizes agravam provas em casamentos futuros? Resposta. Quantos violam a passagem da morte, crendo erroneamente alcançar o repouso, nada mais encontram senão o suplício e o desespero, a gerarem no âmago de si mesmos os pavorosos conflitos que apenas as reencarnações regenerativas conseguem remediar.
Saibamos tolerar com paciência as provações que o mundo nos ofereça, criando o bem sobre todos os males que nos cheguem das existências que já vivemos, na convicção de que fugir ao dever, por mais doloroso seja, que o dever nos caiba, será sempre abraçar o pior. Em quaisquer atribulações ou dificuldades, a nossa obrigação individual é fazer o melhor ao nosso alcance para que o bem triunfe. Sempre as consequências das escolhas, meus amigos. Uma vida passa tão rápido. Vamos tentar viver mais resilientes. Teremos vantagens nessa jornada em vez de duros compromissos futuros. Item 17. Que fazer para extinguir os males evidentes das ligações afetivas inconsideradas e desditosas? Em todos os departamentos da vida humana, os compromissos do passado reaparecem. Indispensável revestir-se a alma de forças para vencer em si mesma os pontos vulneráveis que, em outro tempo, a fizeram cair. Certamente, nossa força para resistir às dificuldades valem mais a pena que as consequências da desistência em vencer a nós mesmos. Item 18. Qual a direção pessoal que devemos adotar para vencer os dissabores do lar infeliz? Evitemos o divórcio tanto quanto possível. Combatemos o aborto, o suicídio em todos os recursos e o raciocínio e esclarecimento que possamos dispor. O divórcio adia o resgate. O aborto complica o destino. O suicídio agrava os sofrimentos. Melhores escolhas com senso de realidade, ponderando e sendo fiel a nós mesmos, não nos deixando influenciar por tendências sociais. Hoje ficamos por aqui. Eu aguardo a todos no nosso próximo estudo. Abraços.